Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela primeira vez, quando eu vim aqui ao Brasil, primeira vez que conheci o Brasil, conheci também uma palavra que não existe tradução dela em inglês ou em outras línguas, que é a palavra saudades. Até hoje, qualquer tradutor de português para outras línguas tem uma grande dificuldade com essa palavra saudades. Palavra que exprime tão bem um sentimento que a alma humana sente, que o coração humano sente, e que, entretanto, tão difícil de pôr em palavras, de dar uma definição dela. Saudades. E a liturgia de hoje se cifra nesta palavra saudades. Porque se nós pensamos em Adão, por exemplo, no paraíso. Adão no paraíso era o rei da criação. Deus criou a ele para dar tudo aquilo para ele. Mas o melhor que tinha no paraíso era algo que não estava no paraíso. Era o convívio que Adão tinha com Deus, quando Deus descia nas brisas da tarde e passeava com Adão. Imagine a alegria de Adão. Todas as alegrias que ele tinha durante o dia, preparava a alma dele para este convívio que ele tinha com Deus, passeando na brisa da tarde. E às vezes nós mesmos, numa tarde, esses tardes de inverno, onde o sol se põe e um pôr do sol lindíssimo, nestas tardes nós às vezes sentimos, nossa, quando Adão pecou e saiu do paraíso, ele deve ter lembrado disto do paraíso, daquilo do paraíso. No paraíso não tinha doença, não tinha morte, não tinha coronavírus, óbvio, não tinha nenhum outro problema, não tinha sofrimento, não tinha que trabalhar. Mas o que mais dava saudades a Adão, depois que ele pecou e foi expulso do paraíso, era o convívio com Deus na brisa da tarde. Adão tinha saudades, imagine como ele morria de saudades do convívio com Deus. Mas depois me ocorreu outra coisa. Isto tudo preparando a homilia de hoje. Eu rezei como ministro de Deus, nós rezamos, pedindo a Deus uma inspiração para todas essas pessoas que vão ouvir, vão assistir à Santa Missa. E o Espírito Santo me soprou na alma o seguinte: sim, Adão tinha saudades do convívio com Deus, mas muito mais, Deus tinha saudades do convívio com Adão. As saudades de Deus do convívio com o homem que Ele criou e a quem Ele queria dar tudo, era uma coisa inimaginável, é uma coisa inimaginável. E isso nós vemos refletido na primeira leitura de hoje. Deus, quando todos os povos tinham seguido falsos ídolos, tinham corrido atrás de suas paixões, corporificados, por assim dizer, em ídolos, cada um dos seus vícios, Deus escolhe um povo para si. E Ele diz para eles, Ele leva eles para o deserto de Sinai, onde acamparam de frente da montanha, a montanha de Deus. Ele tira eles do Egito, tira eles de todo quanto era a glória do mundo, todas as atrações do mundo da época, Egito. Faz eles passar por uma situação de deserto, longe de tudo. E aí, da montanha, do alto do trono dele, ele diz para Moisés, ele escolhe um profeta, um pastor, para ser intermediário entre ele e aquele povo que ele está querendo escolher. Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios e como os levei com asas de águia. Deus derrotou os egípcios, matou a todos eles no Mar Vermelho. Fez benefícios atrás de benefícios para os israelitas. Maná, milagres, isto, aquilo, aqueles pragas do Egito, etc. Para quê? Portanto, se ouvides a minha voz e guardardes a minha palavra, Deus queria formar um povo escolhido. Ele fez todos esses sinais para formar um povo para Ele, para matar as saudades dele com este povo, as saudades que ele tinha de relacionar-se com os homens.
e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A única coisa que o povo precisava fazer era aceitar aquele amor de Deus. Ouvides a minha voz, guardardes a minha aliança. Aceitar o amor de Deus, guardar a aliança com Ele, guardar os 10 mandamentos e tudo que Deus quis deles. Afastar-se do pecado, seguir o pastor que Deus tinha colocado para eles, Moisés. Agora, isto é a prefigura do que acontece no Evangelho. No Evangelho é a mesma coisa. É o mesmo Deus, mas com uma tal saudade dos homens que Ele se faz homem, nasce numa manjedoura e depois vai morrer por cada um deles. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Mais uma vez, Ele está com saudades do povo que está cansada, as multidões que estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. De fato, mais uma vez o povo estava num deserto, não um deserto material, um deserto muito mais duro, muito mais estéril. Não tinha onde agarrar. Os próprios chefes deles eram uns monstros, Anás, Caifás, os fariseus, os saduceus. Mas Deus não abandona o homem. Apesar dos pecados, apesar das misérias do povo escolhido, Deus não abandonou. Jesus compadeceu-se delas. E o que Ele faz? Ele manda para salvar a eles, a estas multidões, figura do mundo inteiro. Ele manda aqueles que são mais perto dele, os 12, para ser os pastores, para representar a Ele, o pastor. Ide. E é curioso que Ele mais uma vez faz uma escolha. Claro que a salvação depois vai ser aberta a todos os povos, mas primeiro Deus quis o povo escolhido. Não deveis entrar onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Isto é tudo simbólico. Deus tem um povo escolhido e Ele quer primeiro a salvação deste povo escolhido. No Novo Testamento, são os filhos da Santa Igreja. Ide antes aos ovelhas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Mais uma vez, é a saudade de Deus. E Deus manda pastores para salvar aqueles que são a porção escolhida dele. E aí nós podemos fazer uma aplicação para nós. Nós também vivemos nesse século 20, 21. O homem, quantos e quantos viraram as costas para Deus? Porque o mundo ofereceu tantas coisas, tantas maravilhas, entre aspas. É o materialismo, é isto, é aquilo. E quantos pecados vieram na esteira disto? Está bem. Deus permite que diante de nossos olhos, este mundo que parecia tão sólida, construída às costas de Deus, mas parecia tão sólida, parece desabar. Uma crise social, anarquistas brigando, quebrando coisas aqui, lá, acolá. Uma crise política em todas as partes, não só internacional, mas também nacional. Uma crise, tudo isto movido por um vírus, uma coisa microscópica. Uma crise de saúde. E Deus, não porque Ele quis, mas quando o homem constrói às costas de Deus, não permanece de pé. E Deus, na bondade dEle, Ele vê a cada um de nós nessa situação de deserto. E Ele vê as nossas angústias. Eu que estou assistindo esta Santa Missa, numa igreja vazia, por televisão, quantas angústias eu posso ter no meu coração? Uma crise econômica que parece avolumar-se. O que vai acontecer? Quantos que perderam o emprego? O que vai acontecer com minha família? O que vai acontecer com a situação do mundo? Ameaças de guerra, ameaças disto, daquilo. Eu tenho que ter essa certeza de que eu sou, como eu fui batizado, como eu fui, e eu e qualquer um que está assistindo, não sou os brasileiros, eu mesmo que não sou brasileiro, sou indiano, homem, quantos outros vão assistir isso de outras partes? Pode ser que assistem de Portugal, Angola, não sei, qualquer parte do mundo. Se eu fui batizado, por bondade de Deus, tanto na primeira leitura, Deus, Pai, quanto no Evangelho, Deus Filho, é uma escolha gratuita. Ele escolhe gratuitamente. Eu fui escolhido gratuitamente. Deus me amou. Eu fui batizado. Eu fui crismado.
Eu tive a graça de receber a Sagrada Comunhão quantas e quantas vezes ao longo da vida. Deus não vai me abandonar. Deus não vai me deixar às feras do deserto. Não, Ele me ama. Ele tem saudades da minha alma. Como Ele teve saudades do convívio com Adão, Ele ao longo da história tem saudades de todos os homens que Ele criou. E cada vez mais, porque na medida em que Ele se dá aos homens, Ele se une aos homens, Ele se encarna, Ele se dá na Eucaristia, Ele se dá cada vez mais. Claro que Ele tem saudades daqueles que são dEle. Claro que Ele quer entrar em contato com eles. Por isso está na segunda leitura, São Paulo diz aos Romanos: irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Claro, a prova que Deus nos ama é que Ele morreu por nós. Quando nós éramos pecadores, quanto mais agora que nós tentamos viver na graça de Deus, vivemos na graça de Deus, recebemos os sacramentos, vivemos segundo a lei divina, praticamos os 10 mandamentos. Quanto mais Deus não vai nos abandonar. É o que São Paulo repete. A prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora. E então, neste domingo 11, 11º domingo de tempo comum, eu tenho que sentir, eu tenho que parar um pouquinho na hora do ofertório, na hora da elevação, e lembrar-me de que Deus me ama. E esquecer dos meus medos. Esquecer do mundo que tenta me atemorizar com suas ameaças. Esquecer do mundo que tenta me aliciar com suas promessas. Esquecer do Egito, os meus pecados, aquilo que me prendia ao demônio, ao mundo e à carne. E abrir meu coração para aceitar este amor de Deus. Se nós fôssemos sintetizar a liturgia de hoje numa palavra, nós podíamos dizer: Deus tem saudades de você. Deus tem saudades de sua alma. É aceitar esta promessa que Deus lhe faz, porque você é um escolhido. Deus lhe ama. Deixe de lado os pecados. Se for necessário, passar por uma boa confissão. Deixar de lado tudo que pertence dessa terra e abrir o coração para a grande promessa. Qual é esta grande promessa? A própria Mãe de Deus, quando apareceu em Fátima, ela previu que se os homens continuassem virando as costas para Deus, não só terminaria a Primeira Guerra Mundial, mas viria uma Segunda Guerra, que foi muito pior. E depois viria isto e aquilo, e ela diz: muitas nações serão aniquiladas. Mas ela também prometeu: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E este triunfo de Deus, que vai se dar no Imaculado Coração de Maria, onde Ele vai se dar de uma maneira toda especial, mais uma vez, e todo o resto, Egito, deserto, vai ficar como primeira leitura. Vistes o que eu fiz com os egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Tudo o resto, para Deus, é nada, 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 nada. Mas eu preciso confiar que eu sou um escolhido e olhar para a promessa e seguir a Moisés. Deus não vai me abandonar nunca. A Santa Igreja nunca vai ser desamparada. Sempre haverá pastores, bons pastores, para me mostrar o caminho de Deus, para me elevar até Deus. E eu preciso seguir a eles, ouvir a voz de Deus. O que está na aclamação: o reino do céu está próximo. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Esta promessa que Deus me faz, de me levar ao céu. O céu que me parece tão difícil. Primeiro, eu nem sei o caminho. Segundo, tantas ameaças. Tudo isso, Deus pode resolver. Deus vai resolver. Ele me manda aqueles que estão mais perto dele, para me pastorear. Eu preciso procurar a eles, seguir a eles, ouvir a voz de Deus, crer no Evangelho. E pronto, o resto Deus vai fazer. Se for preciso, Ele vai fazer cair maná no deserto. Ele vai abrir e fechar o mar vermelho. Ele vai mandar
A prova de que Ele me ama, Ele vai me mandar pastores, e esses pastores vão curar todo tipo de doença, vão expulsar todo tipo de demônio, mas vão me pastorear em nome de Deus, vão me levar até Deus. Outro dia eu vi uma coisa que me cortou o coração. Cortou o coração. Uma pessoa me diz: padre, tantas dificuldades, tantos problemas, mas o que mais me aflige é que eu posso ir onde eu quiser. É só colocar uma máscara que eu posso andar em qualquer canto. Mas os sacramentos não posso receber, não posso ir para a Santa Igreja. E é verdade. Mas a pessoa continuou, ele diz: padre, e depois ninguém diz se eu vou abastecer meu carro, vou fazer qualquer coisa. A gente toca em nota de dinheiro, passa uma nota um para o outro, não contagia. Mas eu não posso receber o corpo de Deus, eu não posso tocar no corpo de Deus, porque aí pode ter contágio. Padre, que contradição. Aí era um coração aflita, um coração cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. E então a liturgia de hoje nos consola enormemente e nos faz lembrar muito mais do que nós temos saudades de Deus. Deus tem saudades de cada um de nós. Nós, arautos, temos uma oração que foi composto pelo nosso fundador, lindíssima. Me faz lembrar esta oração, me faz lembrar uma devoção, uma imagem tão comum no mundo católico, Nosso Senhor do Bom Conselho. E Maria Santíssima segurando o menino Jesus. E o menino Jesus que como que entra dentro do manto dela. O manto cobre a ele. E ele abraça a mãe, a Santíssima Mãe dele, com os dois braços. Um braço aqui atrás da nuca. Ele se apega à mãe. Assim que nós temos que ser nesses tempos tão difíceis. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele diz: filho, eis aqui tua mãe. Mãe, eis aqui teu filho. E Nossa Senhora mesmo, a Mãe de Deus, prometeu: por fim, meu imaculado coração triunfará. Portanto, eu tenho que ter esta confiança. Eu tenho que me lançar nos braços de Deus. E o melhor modo de fazer isto é me lançar nos braços de Nossa Senhora. Agarrar a ela, colocar-me debaixo do manto dela, apertar-me bem a ela e rezar aquela oração. Eu não sei, talvez nós podemos terminar nossa homilia rezando esta oração juntos. Se você está me acompanhando aqui, nesta Santa Missa, ponha-se de joelhos neste momento e rezar junto comigo. Virado para Nossa Senhora, pode dizer: há momentos, minha mãe, em que minha alma se sente no que tem de mais profundo, tocado por uma saudade indizível. Tenho saudades da época em que vos amava, e vós me amáveis, na atmosfera primaveril de minha vida espiritual. Tenho saudades de vós, Senhora, e do paraíso que punhais em mim, a grande comunicação que tinha convosco. Não tendes também vós, Senhora, saudades deste tempo? Não tendes saudades da bondade que havia naquele filho que fui? Vinde, pois, o melhor de todas as mães, e por amor que desabrochava em mim, restaurai-me. Recomponde em mim o amor a vós, e fazei de mim a plena realização daquele filho sem mancha, que eu teria sido se não fosse tanta miséria. Dai-me, ó Mãe, um coração arrependido e humilhado, e fazer luzir novamente aos meus olhos aquilo que pelo esplendor de vossa graça eu começar a amar tanto e tanto. Lembrai-vos, Senhora, deste Davi e de toda a doçura que nele punheis, assim seja. Pronto. Vamos continuar nossa Santa Missa. Na hora do ofertório, na hora da elevação, pela intercessão de Maria Santíssima, vamos pedir estas graças de sentirmos-nos amados por Deus, sentir as saudades de Deus em relação a nós e deixar tudo o resto e entregar-se a este amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.